Olá pessoal, cerca de 70% dos alunos de ensino médio, de ensino técnico, ensino superior e até mesmo de pós-graduações têm dificuldades em apresentar trabalhos escolares e acadêmicos. Muita gente sente a mão suar, as pernas ficarem bambas, as vistas escurecerem. É uma série de acontecimentos desastrosos que muitos proporcionam na hora de apresentar o seu trabalho ou na hora de defender a sua monografia. Mas tem muita gente que enxerga a monografia como uma monstrografia. E no nosso DVD, Como Apresentar Trabalhos e Monografias com Excelência, nós traremos algumas técnicas para você vencer a ansiedade, para você planejar e apresentar com grandes resultados. Você pode ter certeza que com o auxílio desse DVD, você alcançará grandes resultados, alcançará ótimas notas nas apresentações do seu trabalho e com certeza será aprovado na sua defesa de monografia. Uma boa videoaula para você e sucesso! Bom pessoal, o primeiro passo para que nós possamos fazer uma boa apresentação é identificar qual é o nosso estilo de apresentador. Nessas experiências em sala de aula, nessas experiências em bancas de monografias, nessas experiências passando trabalho para que os alunos pudessem apresentar, nós identificamos 3 estilos de apresentadores. O primeiro deles é o medroso. O apresentador medroso é aquele que de forma alguma ele quer ir à frente, ou melhor, de forma alguma ele vai à frente apresentar trabalho. Ele treme, ele sua as mãos, ele fica assim, totalmente atordoado quando fala que tem que apresentar trabalhos. E ele é fácil de ser identificado dentro de um grupo. Quando você divide o grupo, quando você passa a tarefa a ser executada, ele já fala o seguinte: pessoal, pode deixar que a parte escrita é comigo, agora apresentar é com vocês. Eu nem lá no dia da apresentação eu vou aparecer. Por quê? Porque ele tem medo, ele tem muito medo, e isso o atrapalha no dia a dia em sala de aula. O segundo que nós temos é o resistente. O resistente é aquele cara que tem grande dificuldade em apresentar, ele tem muito medo de apresentar. Só que uma palavrinha mágica do professor o faz ir à frente. Aquela palavrinha mágica que será o seguinte: pessoal, a nota será dividida entre a parte escrita e a apresentação do grupo. Então ele, como ele vai ser obrigado, entre aspas, a apresentar o trabalho, ele vai. Só que tem um detalhe: quando ele chega, ele não se sente confortável, ele não consegue apresentar com grande habilidade, ele não consegue levar a ideia tal qual ela deveria ser levada. Então o resistente, ele tem uma dificuldade muito grande de apresentar, porém a obrigação o faz ir à frente. E o terceiro ponto que nós temos, o terceiro estilo de apresentador, é o apresentador nato. Aquele que a todo momento ele quer ir à frente falar. Mesmo que não seja numa apresentação de trabalho, ele inventa um recado, ele inventa uma promoção, ele quer a todo momento estar mostrando a sua habilidade de comunicação. Esse, o nato, ele é até o cara mais desejado, ou a pessoa mais desejada dentro dos grupos, porque ele se torna como se fosse uma referência para aquele grupo apresentar. Então, se você se identificou com um desses 3 estilos, parabéns para aquele que é o nato, porque ele tem uma grande potencialidade dentro de sala de aula e no mercado de trabalho. Agora, se você se encaixou nos estilos do medroso ou do resistente, não tem problema, tem cura, mas vai depender do seu querer. Porque muitas vezes as pessoas criam uma barreira dentro de si dizendo: não, eu não consigo apresentar, eu vou chegar lá na frente, as pessoas vão rir de mim, eu vou chegar lá na frente, eu vou tremer tudo, minha mão vai suar, eu vou ficar com a perna bamba, então eu não consigo. Não, gente, todos nós temos a habilidade para ser ótimos comunicadores. O primeiro passo é trabalhar. E hoje, nesse DVD, você vai conhecer algumas técnicas para que você possa, já que você se encaixou entre o medroso e o resistente, para você possa se tornar um apresentador nato. Então, a partir de agora, nós vamos mostrar algumas técnicas para que você possa se tornar realmente um apresentador nato e tirar grandes notas, boas notas nas suas apresentações de trabalho. E quando for defender a sua monografia, que não é uma monstrografia, você ser aprovado com louvor. O grande vilão das apresentações de trabalho e defesas de monografia chama-se ansiedade. Todo mundo fica ansioso, sente aquele friozinho na barriga, só que as pessoas não entendem que essa ansiedade ela pode ser utilizada a seu favor.
Mas muitas vezes esse friozinho na barriga se torna dor de barriga. E aí que está o problema. Nós temos que entender que a ansiedade ela pode ser produtiva ou improdutiva. Quem vai fazer com que essa ansiedade se torne produtiva ou improdutiva é você. De que forma? Fazendo com que essa ansiedade, esse friozinho na barriga, seja um motor que vá acelerar a sua capacidade de fazer boas apresentações. Você fazer com que essa ansiedade trabalhe a seu favor. E o interessante é que nós, quando vamos para a sala de aula, ou véspera de defesas de monografias, nós sentimos que as pessoas ficam muito ansiosas. Você fala assim, e aí pessoal, está preparado? Não, nós estamos muito ansiosos, E hoje nós vamos fazer alguns exercícios e te mostrar algumas técnicas para você vencer essa ansiedade. A primeira ferramenta para se vencer a ansiedade chama-se organizar. Muitas vezes, conversando com os alunos, nós perguntamos, mas por que você está ansioso? Não deu tempo de preparar, não deu tempo de organizar. Então, a partir do momento em que você organiza a sua apresentação, você tem um fator que lhe dá muita segurança. É esse contato com o seu trabalho. Então, esse contato, essa familiarização com o seu trabalho vai te dar segurança e essa segurança vai diminuir a sua ansiedade. Então, a partir do momento em que você organiza, você melhora a sua segurança. Organizou, o segundo passo é praticar. A prática, pessoal, pode levar à perfeição. A prática, ela é uma ferramenta que os atletas utilizam. Quando você vê aqueles grandes nadadores, os grandes velocistas, ou os grandes jogadores de futebol, basquete ou vôlei, eles têm aquela habilidade, por quê? Porque eles praticam muito. Então, se você quer fazer com que a sua apresentação ela tenha grande apreciação pública, ou que ela possa ser um grande show, você tem que praticar muito. E hoje a tecnologia ela nos proporciona facilidades para a prática. Por quê? Se você tem uma câmera fotográfica ou um celular, você pode filmar essa sua apresentação, depois mostrar para alguém ou você mesmo assistir e ver onde você pode melhorar. Então a prática ela vai te levar à perfeição. O outro detalhe que nós temos para vencer a ansiedade é a visualização. Mas com um detalhe, visualização positiva. Porque muitas vezes nós já nos vemos na apresentação de que forma? Eu vou chegar lá, todo mundo vai rir de mim. Eu vou chegar lá, eu vou travar, eu vou esquecer, vai dar um branco. Não é esse tipo de visualização, gente. Nós temos que nos visualizar lá, já criar um cenário que nós entramos em sala de aula, que nós estamos apresentando e ver nossos colegas batendo palma, nosso professor nos dando parabéns, ou quando nós estamos defendendo a nossa monografia, imaginar que nós estamos falando e a banca olhando assim, dando aquele sinal de positivo, aquele feedback positivo. É isso que nós temos que visualizar. Visualizar vitórias, visualizar que nós estamos sendo vencedores nas apresentações dos nossos trabalhos. Esses 3 pontos que eu falei para vocês, são muito importantes, principalmente na fase que antecede a nossa apresentação. Então, primeiro você organiza, depois você pratica e terceiro visualiza. Agora chegou a hora da apresentação. O grande detalhe da hora da apresentação é que nós não temos controle da nossa respiração. Engraçado que no semestre passado, e no decorrer desse DVD a gente vai contando alguns cases, teve uma aluna que ela começou a apresentar a sua defesa de monografia, ela falava tão ofegante, ela falava tão rápido, nós achávamos que ela ia desmaiar, ela não controlava a sua respiração. Então controle a sua respiração, inspire, expire bem tranquilo, isso vai te dando uma calma, isso vai te dando uma tranquilidade. Quando você começa a respirar, quando você começa a se concentrar no relaxamento, você começa a ter uma facilidade maior, você se sente mais seguro e mais tranquilo. Agora, é importante que você mexa, é importante que você se movimente, a gente vai falar um pouco mais disso ali quando a gente for falar de postura, mas é interessante você mexer. Porque o que acontece é que nós temos muitos apresentadores mandioca. O que é o apresentador mandioca? Aquele cara que chega e planta e firma aqui, e ao invés dele liberar as tensões, ele vai ficar mais tenso. E se ele vai ficar mais tenso, ele vai ficar mais nervoso. Então se movimente, tranquilo, dê passo para frente, dê passo para trás, dê uma olhada para a plateia, porque esse contato visual também vai te trazer segurança.
Até como sugestão, nós falamos para as pessoas o seguinte: quando você for defender a sua monografia ou quando for apresentar o trabalho, escolha uma pessoa para que seja o seu porto seguro. O que é o seu porto seguro? É você olhar para aquela pessoa, porque muitas vezes o que arrebenta uma apresentação é quando você está lá falando na frente, você olha para as pessoas e a pessoa vai assim. Então esse negativismo, você já está com a autoestima baixa. Aí quando as pessoas dão esse sinal negativo para você, a tendência sua é só cair. Então você leva as pessoas para que quando você está falando, aí você mantém aquele contato visual. Quando você olha para ela, ela te dá aquele apoio moral. Agora cuidado. Quando você for escolher essa pessoa, esse seu amigo, seu irmão, seu colega, seu namorado, esposo, seja quem for, certifique-se que essa pessoa ficará mais calma que você. Porque teve uma vez que nós sugerimos isso e numa defesa de monografia, o cara levou a namorada e a namorada ficou muito mais nervosa. Ela ficava, você esqueceu aquela coisa toda assim, deixou o cara nervoso. Então, tem que levar alguém para fazer esse contato visual com você? Sim, mas alguém que seja tranquilo e que seja alguém que vai te dar esse apoio positivo, esse apoio moral. Então, pessoal, para que a gente possa manter a ansiedade controlada, relembrando, organize, pratique, visualize. Chegou na hora, respira, controle a sua respiração, concentre-se no relaxamento, movimente-se, mexa-se para liberar as tensões e mantenha contato visual com a plateia. E, se possível, leve o seu porto seguro, a sua âncora, aquela pessoa que vai te dar aquele feedback positivo. Outro ponto importantíssimo para que nós possamos apresentar os trabalhos com excelência e a nossa defesa de monografia também possa nos trazer resultados positivos é a aparência pessoal. Infelizmente, os alunos eles não aproveitam a apresentação de seminários, a defesa de trabalhos em sala de aula como um treinamento para chegar ao dia da monografia, você estar muito bem preparado, ou como um treinamento para quando você for apresentar algum relatório ou mostrar alguns resultados dentro da sua empresa, você possa apresentar de forma correta. E a aparência pessoal, ela leva credibilidade a quem está assistindo. E o interessante é que as pessoas, a gente nota que muitos ainda não vestiram, entre aspas, a camisa da sua profissão. É lógico que em cada apresentação, em cada estilo de apresentação, você tem uma roupa adequada. Agora, o que não pode acontecer é o que acontece em algumas faculdades. Por exemplo, esses dias nós passamos um trabalho e o aluno chegou para apresentar o trabalho de bermuda, camiseta de time de futebol e de chinelo. Falei, brincadeira, né? E ele achando que estava certo. Agora, que credibilidade que ele vai falar de planejamento estratégico, ele indo de chinelo, bermuda e camiseta de time. Então, nós temos que ter uma postura, uma aparência pessoal que leve credibilidade. Eu não estou dizendo que você tem que ir lá apresentar de terno, gravata todos os dias. Não, na defesa de monografia, sim, é bom que você vá com um traje mais social. Agora, no dia a dia da sala de aula, é importante que você esteja com uma calça limpa, a camisa para dentro, tudo bem tranquilo. O cabelo bem cortado, a barba feita, isso traz credibilidade do que você está falando. Agora, o mais engraçado aconteceu há 2 semanas atrás. Nós dividimos as turmas, né, que iriam apresentar os trabalhos e colocamos as datas. E quando a gente terminou lá em sala de aula de fazer o cronograma das apresentações, chegou uma aluna e falou assim, professor, a nossa apresentação é segunda-feira, né? Eu falei, isso, correto, a sua apresentação é segunda-feira. Ela falou, professor, eu vou aproveitar que lá vai estar todo mundo olhando para mim e eu estou sem namorado, vou colocar um decote, vou colocar uma saia e um brincão bem chamativo. Porque se eu não tirar 10 na apresentação, no mínimo eu vou sair com o namorado aqui da sala de aula. Agora você pensa, gente, que pensamento mais baixo, pequeno dessa aluna. Infelizmente, nós temos alunos que pensam assim, que imaginam que a apresentação de trabalho é um desfile de moda, principalmente mulheres. Vocês têm que tomar muito cuidado com as roupas, porque as mulheres realmente elas são mais atrativas que os homens. Então elas têm que ter mais cuidado com a sua aparência pessoal. Não utilizar brincos e acessórios muito chamativos, pulseiras e braceletes que façam barulho, porque ali o que tem que chamar a atenção é o seu conteúdo, é o conteúdo que você está transmitindo, e não a sua roupa, e não os seus acessórios. Então, por isso, tenha muito cuidado com a sua aparência pessoal.
Recapitulando, se você é homem, vá com a calça bem limpa, bem passada, uma camisa para dentro, um cinto. Se você é mulher, vá com uma roupa clara, tranquila, não muito estampada, não muito decotada, a saia com um caimento muito bom, não aquela mini saia. Você tem que passar credibilidade e segurança e confiança para quem está assistindo a sua apresentação. É lógico que nós estamos falando de apresentações com excelência. Como nós dissemos no início do DVD, uma das ferramentas para se vencer a ansiedade é a organização. A organização do seu trabalho, a organização da sua apresentação. E o primeiro passo para se organizar é escolher o assunto, é escolher o tema. E nisso nós temos duas vertentes. É lógico que quando você vai apresentar um trabalho pré-determinado pelo seu professor, o tema já está escolhido. Então, mesmo assim, você vai ter que pesquisar, você vai ter que colocar uma nova roupagem, porque é muito difícil nós trabalharmos um tema totalmente inédito. Mas o que nós podemos fazer é colocar uma nova roupagem nesse tema que foi determinado para nós apresentarmos o trabalho. Agora, quando vai se escolher o tema da monografia, aí a escolha é sua. Então, quando você vai escolher esse tema, quando você vai escolher o assunto, a sugestão que eu te dou é que você escolha um assunto no qual você tenha autoridade. Fale sobre um tema atual ou coloque uma roupagem atual nesse tema. Porque eu já vi e sugiro para os meus alunos sempre é que você aproveite o momento da monografia ou o momento de um trabalho dentro da faculdade para fazer com que isso se torne uma alavanca para você subir na sua carreira profissional, para uma ferramenta que possa alavancar a sua carreira profissional. Muitas vezes o aluno ele não escolhe o tema que dá tempo para ser pesquisado, ou melhor, ele deixa para escolher o tema muito em cima da hora. Então escolha o tema com antecedência, para que você possa ter tempo para pesquisar, para que você possa consultar especialistas, para que você possa fazer toda a pesquisa necessária e montar esse assunto. Um outro detalhe muito interessante, quando você escolhe um assunto, que você trabalha nele, a facilidade para desenvolver esse trabalho é muito maior. E o outro detalhe, que você pode utilizar esse desenvolvimento desse trabalho como uma melhoria de processo, como uma melhoria numa determinada tarefa que você executa dentro da empresa, e isso te traz segurança. E isso vai melhorar com que o seu assunto seja melhor desenvolvido. Então, o primeiro passo na sua monografia, escolha um assunto que você tenha autoridade, escolha um assunto que tem tempo para ser pesquisado, e terceiro, vai ser difícil de buscar um tema inédito, mas da mesma forma, coloque nesse tema uma roupagem nova. É igual quando você vê alguém contando uma piada e ele diz uma piada. Quando ele começa a contar a piada, você fala assim, eu conheço essa piada. Mas ele dá uma incrementada na piada e você fala assim, poxa, desse jeito eu nunca tinha ouvido. Então é essa a dica que eu dou para vocês. Coloque uma roupagem nova nesse tema que você está trabalhando. Então escolha um tema que você tem autoridade e com certeza você fará melhor a sua apresentação. Bom, pessoal, então a partir do momento em que você escolhe o assunto, você tem que determinar quais são os objetivos que você quer alcançar com esse assunto a ser defendido, com esse assunto a ser apresentado no trabalho. Mas é bom você lembrar que nós temos 5 aspectos a ser relacionados, 5 objetivos a serem alcançados. O primeiro é informar. Então, se você pesquisou sobre algo, se você pesquisou sobre algum assunto, o que você tem que fazer? Você tem que levar as informações que você captou, as informações que você coletou sobre aquele assunto. O segundo ponto, você tem que persuadir. Então, você está trazendo uma informação, você tem que fazer com que essa informação seja aceita por quem está assistindo, seja aceita pela banca que está examinando a sua monografia. E muito mais que persuadir, você tem que motivar. Porque se você não motivar as pessoas a prestarem atenção no seu trabalho, se você não motivar as pessoas a ouvirem, a entenderem e compreenderem, fica difícil você vender a ideia. Então você tem que informar, você tem que persuadir, você tem que motivar as pessoas. No quarto ponto, você tem que entreter. Quando você vai apresentar um trabalho, geralmente tem tempos pré-determinados para essa apresentação. Na monografia nós temos 15 minutos para a defesa e posterior nós temos aberto para as perguntas. Então, você tem que entreter e fazer com que as pessoas fiquem centradas na sua apresentação. E por último, você tem que